A obra do pensador e teólogo Carlos Mendonça Álvares, e temos agora a alegria grande de receber para a primeira palestra da sessão da tarde a professora Cleusa Caldeira, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e o título da sua comunicação é Impossível Esperança, Teologia Filosófica em Chave Pós-Moderna e Decolonial, de CMA, também conhecido como Carlos Mendonça Álvares. Muito obrigado, Cleusa, pela sua participação. Estão me escutando bem? Perfeitamente. Ok. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Quero pedir desculpas, porque eu deveria estar presente e eu acabei não conseguindo ir por conta das muitas tarefas que eu acabei de assumir na universidade aqui, em Campinas. Estou falando de Campinas, então, moro aqui desde janeiro e trabalho na PUC Campinas. E é uma honra, é uma alegria e também sempre um desafio poder falar, né, do Carlos Mendonça, de sua obra, que tem produzido muitos frutos aqui no Brasil. Podemos dizer que já tem feito escola, né, no Brasil, porque já tem muitas pessoas estudando sua obra, seu pensamento. Bem, tentei fazer um recorte, então, pensando em Possível Esperança, uma hermenêutica filosófica teológica do real, em chave pós-moderna e decolonial, em Carlos Mendonça Álvares. Vou fazer uma breve introdução e depois tentar mapear, recortar um pouco aquilo que eu acho que é importante para as leitoras e leitores de Carlos Mendonça adentrar um pouco ao seu pensamento mais dentro desse recorte que eu estou fazendo, né, como uma hermenêutica filosófica teológica. Então, o pensamento filosófico teológico de Carlos Mendonça Álvares emerge no cenário do debate contemporâneo sobre subjetividade e intersubjetividade, especialmente após o colapso do sujeito moderno e seus sonhos de onipotência que marcaram o século XX. Este colapso suscitou questões profundas sobre o enigma do mal, levando à clássica interrogação da Teodiceia: como conciliar o sofrimento no mundo com a bondade de Deus? Para Carlos Mendonça Álvares, a teologia, enquanto intellectus fides et amoris, interpreta o sentido salvífico, não como um significado extrínseco, mas como meta-relato do sentido último das realidades criadas, incluindo a complexidade das relações humanas. Então, inspirado por seu confrade, né, Skilibex, Carlos Mendonça Álvares entende a teologia como um ato hermenêutico, uma interpretação do mundo a partir da fé, ou seja, uma resposta à revelação divina. Então, nesse contexto, é que ele vai desenvolver uma teologia, né, da temporalidade messiânica e caiológica, que surge como essa resposta à violência sistêmica. Então, mediado pela fenomenologia e antropologia, Carlos Mendonça Álvares recupera a transcendência a partir da imanência da subjetividade vulnerável e vulnerada. Então, a sua teologia ele vai nascer da negatividade da história, pela via que ele mesmo denomina de apofática, em chave pós-moderna e decolonial. E nesse contexto, né, da Teodiceia, quando a razão teológica também é questionada pela questão do mal, e a teologia enquanto ato hermenêutico que ele vai propor, tem um debate, né, que a gente vai questionar o lugar, né, da razão teológica nesse contexto que a gente também, o Carlos Mendonça vai denominar de pós-cristão, pós-metafísico e pós-moderno.
Olha, para entender um pouco a teologia, a proposta de Carlos Mendonça, precisamos situar nesse contexto, porque o lugar da teologia no contexto atual é um dos grandes problemas que a teologia enfrenta em termos de pluralismo cultural e religioso, de um modo muito específico no Brasil, quando nós estamos dividindo a área, né, de ciências da religião e teologia, e praticamente no Brasil as ciências teológicas, né, a teologia tem sido muito marginalizada. Então, como afirmar a pertinência, o significado do cristianismo no contexto de afirmação irrevogável da liberdade humana, sem cair na defesa da volta do fundamento para resolver o enigma da violência? Exatamente na fronteira entre razão teológica e razão secular é que reside o pensamento filosófico-teológico de Carlos Mendonça Álvares. Sua reflexão se situa na disciplina chamada Teologia Fundamental, que transita entre fé e razão, no umbral da racionalidade pós-moderna, marcada por globalizações econômicas, cultural e religiosas. Nesta perspectiva interdisciplinar, Carlos Mendonça Álvares busca responder teologicamente a esse problema da violência e também do mútuo reconhecimento, né, trabalhado por Hegel. Ele vai assumir o pactus da subjetividade vulnerável e vulnerada como lugar teológico. Então, através dessa hermenêutica filosófica teológica do real, a partir da negatividade da história, ou seja, desde baixo, desde o reverso, Carlos Mendonça Álvares abre o horizonte escatológico para a fé permitir vislumbrar, que a fé permite vislumbrar como sentido último da história, em sentido de comunhão cumprida, através da ideia do tempo messiânico que ele vai interpretar em chave antropológica e teologal, na qual as vítimas e os justos da história realizam a impossível esperança. Impossível porque a esperança não pode mais ser pensada como fuga do mundo. Desculpa. Nesse contexto da teologia de Carlos Mendonça, a esperança não pode ser pensada como fuga do mundo ou a espera de um resgate milagroso por parte de uma exterioridade externa, né? Um Deus que está para além deste mundo. Ou uma esperança que se realiza, né, na vida após-morte, mas sim uma esperança enquanto transfiguração a partir de dentro e do reverso da história de dominação e exclusão, sob a dinâmica da vida entregada dos justos da história, que por meio dessa entrega acessam o fundo amoroso do real, revelado plenamente em Jesus, o Messias. Esse fundo amoroso, uma nota interessante também para o debate teológico aqui na América Latina, no Brasil, é que esse fundo amoroso do real, que o Carlos Mendonça vem recuperando nas suas obras, esse fundo amoroso do real, ele aparece na obra Ressurreição como antecipação messiânica, publicada pela editora Voz, isso em português também. Ele será pensado numa perspectiva de anarquia. Eu creio que esse é um conceito muito importante para a gente recuperar também o lugar da teologia aqui nas discussões no Brasil. Então, é uma categoria na qual que permite pensar Deus, né, não como fundamento, né, mas como relação. Essa é um pouco a introdução da hermenêutica filosófica teológica de Carlos Mendonça. E eu gostaria de destacar que essa hermenêutica filosófica teológica do real possibilitou, então, a compreensão do tempo messiânico a partir das vítimas e dos justos da história
E, portanto, eu gostaria de fazer alguns apontamentos a respeito dessa reflexão interdisciplinar que eu considero fundamental. Eu não pude estar de manhã também, e eu não sei se todos que estão aqui nessa sala da gente estavam de manhã e já tem um pouco da noção de quem é o Carlos Mendonça, se conhece ou se não conhece. Eu não tenho essa informação, mas eu vou falar um pouquinho da vida e obra dele, porque eu acho fundamental apresentar o autor. Eu não vi como resposta. Eu não escutei, perdão. Não sai invitado para a comida. Se não sai no café e não nos invitou. Silencio. Bem, Carlos Mendonça nasceu em Puebla, dia 24 de abril de 1961, no México. Ele é pré-dominicano e é considerado o maior expoente da tradição libertadora na contemporaneidade. É o maior teólogo de longe que se desponta na atualidade, é Carlos Mendonça. E a sua recepção pública e comunitária se deu como um dos principais sujeitos teológicos da terceira geração da teologia da libertação da América Latina. Aconteceu no Congresso Continental de Teologia realizado em São Leopoldo, aqui no Brasil, em 2012. Uma das grandes novidades no pensamento teológico de Carlos Mendonça em relação à teologia da libertação reside exatamente na afirmação da impossibilidade da racionalidade teológica renunciar ao primado da subjetividade, isto é, a relativa autonomia das realidades terrestres para o que é ser teológico nesses tempos pós-modernos. Habilidoso escritor de uma vasta cultura filosófica teológica, cuja genealogia intelectual começa com a tríplice interlocução entre o pensamento tomasiano, a fenomenologia europeia e a teologia da libertação, passando pela fenomenologia francesa, a teoria mimética, o pensamento crítico e a crítica decolonial. Carlos Mendonça Álvares é autor de dezenas de livros e uma centena de artigos científicos e capítulos de livros. Só quero destacar a trilogia sobre a ideia de revelação de Carlos Mendonça no contexto da pós-modernidade, que o volume 1, Deus Libera-nos, La Revelación Cristiana em Diálogo com a Modernidade, de 1996, Deus Absconde, Deus Escondido, Desejo, Memória e Imaginação Escatológica, foi publicado em francês em 2011 e também em português, e Deus Inefáveis, uma teologia pós-moderna de la revelación del fin de los tiempos, publicado na Espanha em 2015 e também no Brasil nós temos o volume 2 e 3 da teologia dele publicado, então, sobre a ideia de revelação, publicado no Brasil, e também o primeiro volume da nova trilogia sobre a ideia de tradição, que é a ressurreição como antecipação messiânica, luto, memória e esperança desde sobreviventes. Foi publicado no México em 2020 e 2020 também no Brasil pela editora As Vozes. Ele tem uma infinidade de artigos e capítulos de livros que eu poderia, numa publicação, vou mencionar, né? Mas eu queria dizer também que, além de ser um exímio escritor, Carlos também é um apaixonado professor de teologia, atuando há mais de 30 anos como docente. E além dessa relação acadêmica, ele tem levado ao paroxismo a inserção pastoral promovida pela renovação do Concílio Vaticano II,
e assumida pela tradição libertadora da América Latina, acompanhando diversos movimentos de resistência de vítimas sistêmicas de diversas latitudes do planeta. Isso tem impactado profundamente a sua reflexão teológica, já que esses movimentos de resistência se tornaram o solo que faz brotar a impossível esperança. Se eu entendi bem um pouco a teologia do Carlos Mendonça, né? Porque é um desafio. Mas eu entendo que ele, sobretudo no terceiro volume da trilogia dele, Deus Inefáveis, ele deixa bem claro nesse livro como é que ele está fazendo essa interlocução entre a racionalidade secular e a racionalidade, a razão secular e a razão teológica. Então ele divide naquele livro, né, do terceiro volume, ele explicita bem que ele está fazendo uma divisão em dois eixos fundamentais, que é o eixo antropológico e o eixo teologal. Então, quero falar um pouco sobre o primeiro eixo. Qual que é o eixo antropológico? Pela via da razão secular, Carlos vai desenvolver a sua teologia nessa interlocução entre razão secular, que ele vai chegar ao eixo antropológico, ou a verdade antropológica da fé cristã, e depois a via da razão teológica, que é a via teologal. Então, como é que ele desenvolve? Porque isso para nós aqui no Brasil, Carlos Mendonça, é muito profunda a teologia de Carlos Mendonça e muito importante para recolocar justamente a teologia nesse debate público, nessa ágora, né, sobre os problemas que a humanidade está enfrentando. Então, como é que o Carlos, eu vejo, né, como é que ele, gostaria de trazer, como é que ele articula isso, que na verdade é a grande genialidade do seu pensamento teológico, é que ele vai fazer justamente esse diálogo no contexto da pós-modernidade. Assim, se nós podemos pensar, né, quando ele vai falar da ideia da revelação cristã, se nós podemos pensar onde Deus, né, está passando, onde está acontecendo a revelação. Então, eu acho que o Carlos está buscando responder essa pergunta, né? Onde Deus está, onde a redenção está acontecendo. E aí ele vai tentar mostrar para nós, né, numa linguagem culta, filosófica, onde é que a gente pode encontrar os sinais da redenção divina. Então, quero desvelar um pouco esse eixo antropológico, né, que Carlos está fazendo essa articulação entre fé cristã e razão secular. Se tem sentido recuperar o cristianismo para esses tempos, em Carlos Mendonça parece que só faz sentido se for a partir desse eixo antropológico que ele vai desvendando. Então, nessa interlocução interdisciplinar, ele vai desvendar o caráter antropológico, ou seja, a universalidade da fé cristã. Com a mediação da fenomenologia e da antropologia, ele acessa esse evento fundacional da fé cristã e, portanto, descobre que este evento coincide com a superação do ódio e o nascimento da identidade relacional marcada pela gratuidade, cujo evento fundacional é a pura doação, que aconteceu em Cristo Jesus, né, em Jesus Cristo. Carlos chega à
realidade antropológica como condição humana reconciliada em tempos de violências globalizadas, com a mediação da fenomenologia, da antropologia do desejo mimético e do pensamento crítico. E somente depois disso, ele conjuga esse fundo antropológico com o eixo teologal para reabilitar o evento originário da fé cristã. Então, a primeira questão que eu gostaria, então, a fenomenologia da subjetividade, né, que é o dinamismo de tornar-se pessoa em relação. Então, a assunção da fenomenologia, no meu ponto de vista pequeno, constitui a grande aposta da hermenêutica filosófica teológica de Carlos Mendonça Álvares, visto que para ele a reflexão teológica, como eu falei antes, não pode renunciar à emancipação da liberdade humana para justificar a construção do sentido e a recepção da salvação no seio da crise da modernidade tardia e posteriormente a pós-modernidade. Então, já na sua primeira obra, Deus Libera-nos, é possível constatar essa intuição original do seu pensamento, no qual ele coloca o pensamento tomasiano, a tradição libertadora e a tradição libertadora, né, da teologia em diálogo com a fenomenologia europeia, de modo mais especial em Levinas, né, com Levinas, ele está dialogando sobretudo com Levinas. E lá nessa obra, Deus Libera-nos, ele vai afirmar essa impossibilidade de falar da transcendência divina fora do primado da subjetividade moderna e, para ser fiel à tradição libertadora, ao sofrimento dos justos, o sofrimento humano. Então, a aposta fenomenológica engendra um processo, né, ele vai trabalhando agora, a gente já pode acompanhar na segunda obra da teologia, da sua trilogia Deus Escondido, é uma aposta, né, nessa fenomenologia que vai engendrar o processo de retorno às fontes, ou de um retornar fenomenológico, que ele chama a coisa mesma da fé. Então, no segundo livro, sobretudo, Deus Escondido, ele está dialogando com a corrente de filosofia francesa, com os pós-modernos, com o niilismo pós-moderno, e aí tem esse movimento de retornar à fonte, o retornar fenomenológico à coisa mesma da fé. Que, então, aparece que é ir além, né, que é um movimento de ir além dos significados rituais e morais, né, pressupõe aqui também um movimento desconstrucionista, né, com Derrida, Jean-Luc Nancy, e que pressupõe, então, uma superação, né, desse ir além, ir a quem? Um passo atrás, vamos dizer para nós português, um passo atrás dos significados de rituais e morais, né, do evento fundante da fé, de modo a desembocar numa antropologia que seja portadora da superação do ódio e do ressentimento da condição humana. Isso é extremamente inovador para esse debate da teologia e razão secular, porque com Carlos fica evidenciado que a pós-modernidade não renuncia à transcendência, antes viabiliza aprofundar a percepção da transcendência a partir da imanência da subjetividade posta ao revés, né, usando a linguagem da fenomenologia. Em outras palavras, com a mediação da fenomenologia, se descobre que o acesso à fonte da gratuidade amorosa, ou, como Carlos mesmo diz, Deus em linguagem monoteísta, de toda a subjetividade em doação, acontece por meio de uma condição humana reconciliada. Penso que a genialidade de Carlos Mendonça é observar também certa confluência entre a fenomenologia e a pragmática do discurso, no que tange a busca pela instauração da intersubjetividade enquanto mútuo reconhecimento. Eu creio que
Jesus vai talvez se deter mais nesse aspecto, né? Então nem vou falar, mas eu queria mencionar aqui a questão o que da filosofia pragmática é importante para a gente entender, aos meus olhos, né, a teologia de Carlos Mendonça. Nesse desafio de mostrar a pertinência da fé cristã com a construção do espaço público, Mendonça Álvares recupera o debate interdisciplinar sobre o difícil estágio do mútuo reconhecimento e parte da pergunta crucial da pragmática do discurso: o que fazer para que os verdugos não sigam triunfando? Nessa hermenêutica filosófica teológica do espaço público, Mendonça Álvares se apropria do insight do teólogo alemão Helmut Punket, o qual descobre o miolo pragmático da teologia, capaz de explicar a instauração da comunidade limitada de discurso, na qual se torna possível o mútuo reconhecimento. Se a pragmática do discurso, né, que é um grande debate que Carlos Mendonça recupera muito bem nas suas obras, né, que o tempo não me permite entrar no debate, mas é o debate acerca do espaço público e da superação da violência e a instauração do estágio harmonioso do real, né? O que eu entendo é isso. Então, se a pragmática do discurso constatou o permanente triunfo dos verdugos, o teólogo alemão que inspira Carlos Mendonça captou o reverso dessa condição humana violenta, a saber que, apesar do aparente triunfo dos verdugos, sempre há justos que dão suas vidas pelos demais. Dessa forma, entendo, não sei, depois o Carlos pode nos ajudar, que eu penso que nesse momento que ficou cada vez mais claro, mas aqui foi lançado as bases para a sua teologia a partir do reverso da história violenta, né? Com a afirmação do protagonismo dos justos enraizado no princípio transcendente da kenosis do verbo divino como perpétuo ultrapassamento de si. Então, entendo eu que essa chave pragmática possibilitará a Carlos Mendonça dar conta da esperança possível no seio dessa sociedade cainista, né, enraizada no fratricídio, no sororicídio, na qual a memória das vítimas se converte no maior princípio de realismo pragmático. E então o murmúrio dos sobreviventes se converte em praxe política espiritual de resistência, dignidade e esperança. Então, esse fundo existencial das vítimas e os justos da história reside essa esperança possível para a humanidade, que foi revelada em crescente, né, de uma maneira crescente na Bíblia, cujo ápice se deu em Jesus de Nazaré. Bem, essa ideia, né, de que a Bíblia foi revelando no desenvolver da história esse fundo existencial das vítimas e justos da história, que o princípio pragmático dá conta de falar, né, que apesar dos triunfos, do aparente triunfo dos verdugos, sempre haverá justos, sempre há, né, justos da história que dão as vidas pelos demais. Aí nós entramos para o segundo eixo, né, que vai possibilitar o Carlos Mendonça chegar ao eixo ou à verdade antropológica da fé cristã, que é essa verdade antropológica da verdade de Cristo. Já foi analisada também, havia sido analisada pela teoria mimética de René Girard, que ao mesmo tempo que
da religião sacrificial, mostrou como o cristianismo vem desacralizando o religioso. Então, a teoria mimética também é imprescindível na obra de Carlos Mendonça Álvares, para compreender tanto a espiral da violência, né, que René Girard vai descrever, características dos nossos tempos, pois desvenda o mecanismo da rivalidade do desejo que está por trás da violência pela lógica da invisibilização do outro que a promove. A teoria mimética é fundamental nesse processo fenomenológico que Carlos Mendonça está trabalhando, né, já desde a sua primeira obra, no processo, né, fenomenológico da constituição da subjetividade em seu estágio relacional. E aí, nessa interlocução com a teoria do desejo mimético, né, Carlos está em diálogo com alguns autores também conhecidos nossos aqui do Brasil, como James Allison, que é um teólogo britânico, mas ele foi naturalizado brasileiro. Também o próprio João Castro, que está aqui conosco, também, que é um expoente também nesse trabalho da recepção criativa da teoria mimética. E aí, de James Allison, Carlos vai herdar, né, quando James Allison está fazendo a recepção criativa pela teologia, né, como teólogo da teoria mimética, ele vai cunhar o conceito de vítima perdoadora, né, que é aquela vítima que consegue superar o estágio do ódio, do desejo da vingança e do ressentimento, e que instaura uma nova ordem da temporalidade ao se oferecer como perdão. James Allison também está pensando uma escatologia, né, e Carlos se apropria criativamente também, podemos dizer, dessa ideia da vítima perdoadora. E essa vítima, nesse processo, né, então, na teoria mimética, a vítima perdoadora, vamos dizer, ela, ver se nós podemos conversar um pouco mais com Carlos sobre isso, que é uma coisa importante, ela consegue desativar o mecanismo da violência, quando ela supera o desejo de vingança, de ódio e de ressentimento e se oferece como dom. Então, é uma leitura também da figura de Jesus, evidentemente, que ao ressuscitar ele aparece como vítima perdoadora, né? Ele mostra suas feridas e perdoa tanto os seus algozes como os seus discípulos que também o abandonaram, né, com medo da crucificação. Aí uma outra questão importante, que aparece mais no quarto livro do Carlos Mendonça, sobre pensando o eixo antropológico da verdade do cristianismo, é o pensamento decolonial, que ele está dialogando, né, no primeiro volume agora da sua ideia, da sua trilogia de ideia e de tradição, que é o livro A Ressurreição como Antecipação Messiânica. Já é um livro escrito, né, numa perspectiva decolonial. Os outros, até então, já era uma perspectiva mais pós-moderna, né? Esse é pós-moderno e decolonial, podemos dizer. Então, ele vai integrar, a partir dessa última obra que nós temos publicada no Brasil, né, a sua hermenêutica filosófica teológica, a prática dos movimentos sociais e antissistêmicos, o que faz com que seu pensamento não se restrinja ao âmbito acadêmico. Antes, ele assume uma postura política e epistêmica engajada, que valoriza a experiência histórica concreta das vítimas e dos marginalizados. Assim, sua abordagem reconhece a negatividade da história, marcada pelo sofrimento e exclusão,
como fonte de aprendizado, criatividade, resistência, conferindo potência heurística à resistência e à resiliência dos sujeitos vulnerabilizados. Então, dessa forma, essa sua hermenêutica do real, a partir de baixo, e do reverso da história, né, a partir da negatividade, então tornam-se instrumentos de transformação social e leitura crítica do presente. Então, a hermenêutica do Carlos, essa hermenêutica filosófica, teológica, no meu ponto de vista, é um instrumento de transformação social também e de leitura crítica do presente em diálogo constante com lutas por justiça e dignidade. Então, ao focar, né, o problema do mal, aqui ele também vai, nesse momento desse livro, ele faz uma inversão em relação àquela pergunta que começa sobre a questão da Teodiceia, sobre a violência, né, sobre a questão do mal no mundo. Então ele vai falar que ele faz uma insurreição epistêmica, né? Quando ele foca não na questão dirigida a Deus, né? Onde está Deus diante do sofrimento, mas ele vai focar na resistência, na resiliência das vítimas. Então ele reinterpreta a história a partir desse reverso, dessa negatividade, valorizando a indignação, a resistência e a dignidade recuperada das vítimas. Assim, o sofrimento, a dor e a morte vão ganhando uma potência de sentido, ou seja, é importante dizer que no trabalho todo de Carlos Mendonça, quando a gente vai ler os artigos, né, tem alguns artigos que eu considero assim, muito bons para entender quase todo, na minha perspectiva, eu entendo que quando eu leio os textos do Carlos Mendonça, eu leio artigos de 2000, vejo o livro de 96, aí eu leio artigos de 2011, ou seja, ele encontrou, eu converso com um outro colega nosso, que também é leitor dele, a gente entende que é como se ele tivesse encontrado um sistema teológico, ele montou um sistema teológico, né? Essa palavra sistema não tem nada a ver com os sistemas opressores, né? Mas é como o círculo hermenêutico dele, como funciona. Então, essa ideia, né, do sofrimento, da dor, da morte, ganha uma potência de sentido, ou seja, ele está buscando responder essa pergunta, né, o sentido do sem sentido, né, assim, porque não tem sentido a morte dos inocentes, né, a violência, né, sistêmica que produz morte. Então, mas com a hermenêutica que o Carlos Mendonça realiza, é possível recuperar, vamos dizer, um sentido para o sem sentido. Então, uma dinâmica que rejeita toda forma de fundamento absoluto, já nesse último livro, e totalizante, seja religioso, político ou epistemológico. Vale ressaltar que Carlos Mendonça Álvares não é o primeiro teólogo a interpretar a existência em chave de vulnerabilidade e doação, né, que é esse eixo antropológico. Mas talvez a sua novidade está em pensar o tempo messiânico cairológico a partir da realização das potencialidades, das experiências próprias, da vulnerabilidade, da subjetividade vulnerável e vulnerada, né? Que são dois conceitos importantes. Eu já estou quase terminando, né? Eu acho que eu estou falando muito. Vou terminar e aí a gente pode depois conversar, né? Porque eu acho que eu escrevi bastante. Só para dizer, então, que depois que Carlos desvenda esse eixo antropológico, né? A partir desse diálogo com a razão secular, mostrando a possibilidade da transcendência a partir da imanência
né? Não uma ideia de transcendência como intervenção divina, mas desde dentro. Isso é importante também para pensar a teologia. Ele vai desenvolver a questão do tempo messiânico e cairológico como uma impossível esperança. Então, eu só vou fazer uma introdução de que ele reinterpreta essa escatologia em perspectiva messiânica e cairológica, de maneira a evidenciar a ideia do tempo messiânico como o fim do tempo e não como o fim dos tempos. A temporalidade messiânica em Carlos Mendonça, então aqui ele já vai entrar no eixo teologal, quando vamos falar de tempo messiânico, temporalidade messiânica, cairológica, ele vai conjugar aquele eixo antropológico agora com o eixo teologal existencial. Então, a temporalidade messiânica é relida aqui como chave cairológica, como contração do tempo que vive os justos da história. Ou seja, o tempo messiânico é relido em todo o seu realismo existencial dos processos de intersubjetivação, de doação dos sobreviventes, já pensando aqui nessa terceira obra que ele já está trabalhando assim. Então, Carlos vai falar exatamente assim, vai falar que quando é que os sobreviventes, ou as comunidades, ou as pessoas que estão lutando por justiça, por dignidade, quando é que elas, vamos dizer, se transformam ou advêm comunidades messiânicas, né? Na medida que elas vão assumindo o sofrimento, a dor, a indignação como uma antecipação cairológica do mundo que está por vir. Aqui o Carlos está falando nessa última obra das famílias, dos desaparecidos, das famílias, das pessoas que são mortas por esse sistema que é um sistema de moer gente, né? A gente fala aqui no Brasil, de moer gente. Ou seja, quando as vítimas sistêmicas ou seus sobreviventes, que fazem memória permanente das vítimas, conseguem passar do estágio do ódio ou desejo de vingança ao perdão, e que abre também a possibilidade de reconciliação, mas não antes sem exigir justiça e verdade para as vítimas. Então, é nesse processo, né, vamos dizer, fenomenológico, quando se passa, né, quando a subjetividade se transforma, né, ou seja, sai do estágio, né, de rivalidade, né, o Carlos coloca aqui, nesse processo acontece um salto qualitativo da temporalidade vivida como rivalidade a uma temporalidade vivida como doação. É quando há uma transformação na subjetividade, que ela sai desse estágio do ressentimento, do ódio, da vingança, para o estágio de pura entrega de si em prol dos demais. Então, somente assim é possível perceber sinais da passagem de Deus pela história fragmentada da humanidade, sempre em perspectiva messiânica e cairológica. Isso é, que nos dispomos a perscrutar no testemunho dessas comunidades os sinais de antecipação escatológica do reinado de Deus, que em Carlos Mendonça aparecem compreendidos como lampejos e antecipações daquela plenitude oferecida pela sabedoria divina como dom gratuito, totalmente assimétrico e não recíproco do amor de Deus a todos os povos. Eu não vou me prolongar mais, só vou dizer que eu fiz aqui sobre como que Carlos Mendonça trabalha, que eu acho importante só mencionar, a questão da temporalidade cairológica, com quem ele está dialogando, né? Com o pensamento, sempre com a razão secular, que ele trabalha e vai entender esse cairológico, esse termo cairológico, né, que se realiza aqui e como contração do termo messiânico em diálogo com Heidegger. Tem um artigo sobre isso, publicado numa revista Pixis,
a revista da PUC de Curitiba. E a esperança como contração também, como contração do tempo, que ele está dialogando com o Agamben, e também as farpas dos tempos messiânicos, que ele vai dialogar com o Walter Benjamin. Enfim, isso dá para ter só um vislumbre espero, né, que tenha tido só um vislumbre de como que essa construção, essa hermenêutica filosófica e teológica do real de Carlos Mendonça, ele está dialogando com inúmeros sujeitos, inúmeras pessoas. Então, só para concluir, penso que, para falar de impossível esperança, só é possível a gente pensar que nasce desde essa imanência da história e da experiência teologal dos justos e vítimas perdoadoras que vivem a temporalidade messiânica como um tempo de doação e resistência. Penso que um pouco isso, desculpa se eu falei demais, e a gente pode abrir depois para o debate. A professora Cleusa Caldeira, muitíssimo obrigado pela sua palestra tão instigante quanto completa e pela sua iniciativa de apresentar a vida e a obra do pensador Carlos Mendonça Álvares. É uma iniciativa muito importante, sobretudo para o projeto que desejamos, que é reunir os textos e publicar no livro. Será muito útil para o público brasileiro. Agradeço muito a senhora e vou passar a palavra para o próprio pensador. Obrigado, Cleusa, por esta apresentação do tema antropológico de meu pensamento. Pienso que hay historias concretas que pueden darle carne a estos conceptos que Cleusa explicó con detalle. El siglo XX fue testigo de muchos tremendos traumatismos sociales, uno de ellos, por supuesto, el Holocausto del pueblo hebreo por el régimen nazi. Cleusa, ¿puedes cerrar tu micrófono? ¿Ahora está mejor? ¿Sí? No, todavía haciendo eco. ¿Alguien más tiene micrófono abierto? ¿Que el iPad? No, el iPad está apagado. Sí, este lo apago. ¿Está mejor así? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Me escuchan allá? Para você, sí. Bueno, voy a seguir hablando. ¿Está mejor así? No. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, hace eco. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿O usamos ese? ¿Está encendido este micrófono? No cerré. Sí, usamos 1, 2, 1, bueno, 1, 2, 3. ¿Me escuchan? ¿Qué pasa si se cierra la iPad? ¿Qué pasa? Porque ella escucha la computadora, ¿verdad? Ela está escutando a gente por aqui. Pelo iPad? Seguro? Entonces, ¿se puede cerrar el sonido del computador? Não, o computador já está desligado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ahora sí? Bueno, hay un eco. Disculpen este problema técnico. ¿Está mejor así? Sí, ahora. Gracias. Estaba queriendo contar historias que ilustren lo que Cleusa planteó como un eje antropológico de lo que he escrito, a sabiendas de que necesitamos descentrar lo antropológico para incluir lo cosmológico, ¿no? El cosmocentrismo, para incluir a la Madre Tierra como partner en esta aventura de la vida.
Decía que en el siglo XX el traumatismo de Auschwitz marcó la teología. La pregunta era ¿qué hacer después de Auschwitz? ¿Cómo hacer teología después de Auschwitz? El campo de concentración por excelencia del Holocausto hebreo. En América Latina, Gustavo Gutiérrez planteó una pregunta similar: ¿cómo hacer teología después de Ayacucho? Ayacucho en el Perú, un símbolo del epicentro del poder de Sendero Luminoso y todo el sufrimiento que generó por esta ideología maoísta que planteaba una revolución radical, destruyendo todo aquello que fuese el mundo capitalista, pero que generó miles de víctimas. Entonces la pregunta persiste: teología después de un trauma como Auschwitz, Ayacucho en los años 70, 80 en Perú, y ahora Palestina, Gaza. Pertenezco a un grupo de trabajo, 60 teólogas y teólogos, cristianos, musulmanes y judíos, llamado Teología después de Gaza. Ha sido una experiencia muy fuerte porque son año y medio ya, después de los ataques de Hamas, fue octubre del 2023, hemos sido testigos en tiempo real de un genocidio que no termina, que se acrecienta, que se hace más visible y más insensible para el público. Algo que jamás pasó en la historia es que mientras el genocidio de los nazistas ocurría, ellos lo negaban, mientras que ahora Netanyahu tiene orgullo de lo que hace, se enorgullece del genocidio que lleva adelante. Eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Genocidio sí, pero que mientras ocurría, que toda la gente supiera y que los algoces se enorgullecieron de lo que hacen, eso nunca pasó, Carlos. Estamos en un momento inédito de la humanidad y dice Muntair Isaac, un gran teólogo luterano palestino, Gaza representa el fracaso de la humanidad por esta serie de factores, que es no solo el genocidio en sí mismo ya es horror, sino la digitalización del tema, la visualización del genocidio y el cinismo de los poderes en curso, el Estado de Israel, pero también sus aliados, el gobierno norteamericano, las compañías transnacionales de armas y los otros países que la comunidad internacional atestigua sin mayor intervención este genocidio. Entonces, la pregunta persiste y se hace más radical. ¿Qué hacer? ¿Cómo hablar de Dios en medio del sufrimiento del inocente? En este caso del pueblo palestino, que nos representa a todos. Entonces, esa pregunta ha presidido la teología del siglo XX hasta nuestros días, y no tenemos herramientas de lenguaje, de pensamiento y quizás de acción para enfrentar este traumatismo a escala global. Y yo creo que por eso las humanidades en general, desde la historia, la literatura comparada, la filosofía, la teología, todas las disciplinas tenemos esa urgencia de poder pensar el horror. Estoy usando una frase de un poeta mexicano, Javier Sicilia, que fue, además de ser un poeta, ahora silenciado desde que asesinaron a su hijo hace 15 años, y que se convirtió además él en un líder del movimiento por la paz, con justicia y dignidad para México. Él dice, ¿cómo estamos en medio del horror? Y cómo somos, él dice, yo soy un remanente, aquel que vuelve de la muerte, porque no ha procesado el duelo de su hijo. Entonces, ¿cómo pensar desde ese lugar o desde ese no lugar? Y una pregunta tan radical como la que es la redención, es decir, ¿es posible ser rescatados de ese horror? Es lo que es el gran tema de la teología, pero igual de la filosofía, la sociología, en fin, o de las artes, de los movimientos sociales que lo enfrentan día a día, ese horror. Entonces, por eso, bueno, desde hace unos
15, 20 años, esta pregunta se ha ido haciendo más aguda en mi conciencia, en mi corazón, en mi pensamiento, y empecé a tratar de buscar dónde hay comunidades en resistencia que enfrentan el horror y de una manera paradójica le dan la vuelta, no que lo eviten, sino que lo transforman, lo transfiguran. Y recuerdo que, la frase esperar contra toda esperanza es de San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 8. Ahí está hablando él de Abraham, que justificado por la fe es el padre de las naciones. Yo digo con las feministas, Abraham y Sara, su esposa, y y Agar, la que fue desconocida. Pero es decir, nuestros ancestros en la fe, en esta fe de un Dios que escucha el clamor del pueblo, y esa frase de San Pablo, esperar contra toda esperanza, la usa para describir la fe de estos ancestros, de Abraham, Sara, Agar. Claro que San Pablo no habla de Agar, pero aquí la incluimos, deconstruimos a San Pablo. Pero a lo que voy es, esa esperanza contra toda esperanza es la de la fe que no posee el misterio, la fe que es barruntar, otear, vislumbrar el misterio, pero al mismo tiempo movilizarse. Abraham y Sara fueron al desierto, dejaron Ur de los Caldeos, que era la gran capital de la época, era el Nueva York de la época, y ellos decían, hay un gran filósofo judío, André Neher, a quien a mí me gusta citar, él decía en el siglo XX, Abraham y Sara tuvieron una fe que les hizo no buscar la justicia, sino al justo, no buscar las cosas bellas, sino la belleza. Entonces la fe es eso, una insatisfacción frente a una vida que es frágil y vulnerable, y al mismo tiempo un anhelo de buscar, de irse al desierto, ahí donde no hay caminos, a buscar a Dios. Entonces, y el desierto es una metáfora bellísima de esta incertidumbre, de esta inseguridad, de esta condición de vulnerabilidad extrema de todo lo humano y la creación entera. Entonces, esta frase me parecía importante porque es la esperanza que piensan las víctimas en medio del trauma y del horror. Porque allí está la clave para hacer teología creíble, veraz y verdadera, ¿no? La cuestión de la veracidad. Y curiosamente hay dos ejemplos que me vienen a la mente de historias de personas, comunidades que han vivido esta búsqueda. Una es el poeta Javier Sicilia, a quien ya cité, que es además un poeta un hombre creyente, católico, muy vinculado a Iván Illich en su pensamiento, pero al mismo tiempo con toda esta como poesía apofática, Dios misterio, Dios otredad, pero a la vez es cercanía, proximidad y distancia. Y desde el asesinato de su hijo, tiene una novela maravillosa que describe un poco de su biografía interior, donde él habla de esta experiencia de volver como de la muerte y de cómo hacer el duelo de su hijo. Y en esta perspectiva, la historia de Javier Sicilia me ayuda a concretizar lo que puede ser la esperanza, por ejemplo, de un sobreviviente. Por eso la categoría de sobreviviente es crucial. Víctima es una parte de la historia, pero el sobreviviente, la sobreviviente es quien de esas cenizas renace, quien de ese horror vuelve a la vida de algún modo. Y es allí donde creo que hemos de pensar lo que puede ser la redención. Y otra historia es de los zapatistas, cuando se hizo el homenaje a don Luis Villoro, un gran filósofo del exilio español que llega a México, funda entre otros el Colegio de México con varios filósofos e intelectuales republicanos. Bueno, él después pensó mucho el tema del indigenismo, de los pueblos originarios, y después se acerca al movimiento zapatista y quiere ser miembro de ese ejército, en fin, pero su trabajo, don Luis Villoro, pero igual otros, don Pablo González Casanova, que fueron rector de la UNAM o profesores muy destacados, se pusieron al servicio de pensar el día después,
Los zapatistas así llaman al mañana, porque estamos en medio de una tormenta que lleva 5 siglos. Lo comentábamos, ¿verdad? En la pausa, los pueblos originarios han resistido 500 años. Bueno, cuando muere don Luis Villoro, una parte de sus cenizas se llevan a una comunidad zapatista y ahí el subcomandante Marcos empieza el discurso para hacer memoria de don Luis Villoro y del maestro Galeano, un líder indígena que había sido asesinado más o menos al mismo tiempo, y cita a San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, cuando dice, hemos sido, es más, aquí tengo porque no me la sé de memoria, ¿sí? Pero la tengo hasta en portugués. No, espérenme, sí, porque sí quiero citar correctamente, ¿verdad? En todo somos atribulados, mas não angustiados, perplejos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruidos. Curiosamente, el comandante Marcos dice, eso es la resistencia zapatista, esa es la resistencia de los pueblos indígenas. No han acabado con nosotros. Los pueblos mapuche, aymara, quechua, en fin, pueden seguir diciendo eso. O los pueblos afrodescendientes, Cleusa, que tú haces la teología de la africanidad, de las epistemologías de la negritud. Para mí esas son las subjetividades de las que habla Cleusa y que hablo yo de modo muy teórico, pero tienen carne, tienen sangre, tienen ancestros, tienen historias, tienen ritos. Yo creo que si no escuchamos a esas sobrevivientes, no podemos hacer hoy teología en medio del horror que estamos viviendo hoy, que es Gaza, pero que es también la guerra en el Congo, que es también Sudán del Sur, que es también Ucrania, que es también las fosas clandestinas de mi país, México, las periferias, sí. Entonces, de allí, ¿cómo surge un destello de vida, de esperanza, de dignidad? Y todo eso son modos de decir redención, liberación. Pero si no contamos con esas personas y comunidades que sobreviven y resisten, y dicen los decoloniales, mañana centraremos más el tono en lo decolonial, dicen no solo resisten, reexisten, o sea, se reinventan. Como decías de los mapuches, que ahora son ¿qué? Mapurbe, porque mapuches urbanos están reinventando su identidad. Entonces yo creo que las ciencias humanas, sociales, si no estamos a la escucha de esas subjetividades, estamos perdidos. Es decir, y entonces por eso la teología que intentó tejer tiene ese horizonte. Obrigado. No sé. ¿Alguien quiere añadir algo, contribuir? Cleusa, professora Cleusa. Não, obrigada, João. Eu estava escutando com pouca claridade aqui a versão. Ai, Cleusa, que lástima. O que o Carlos disse foi tão bonito que nos comoveu. Não foi bonito? Não, eu escutei, sim. Mais mal. Todas as vezes que Carlos fala é assim, ele além de saber escrever, ele sabe falar com muita maestria do que ele vive, né? Então sempre é muito apaixonante escutar o Carlos falando, né? Sobre essa, de fato, só dizer isso que o Carlos acabou de falar. É teórico, porque é um pensamento crítico, né, profundo, mas não é como muitas teologias que a gente consome, né? Ela tem muita carne, e tem muito sangue também, né? Sim, das vítimas, né? E tem muita resistência e também tem beleza, né? Porque essa resistência ela tem a sua beleza, né? Então é isso. Obrigada. Professora Cleusa, volte amanhã, porque amanhã eu vou anunciar o novo livro do professor Carlos. Mas vou adiantar o título. O professor Carlos está escrevendo um livro novo, que se chama lá Histórias Teológicas, Cuentos de Acuerpamiento. Ya te has regalado el título.
Ia ter títulos, subtítulos, só hace falta escreverlo. Hacemos então uma pequena pausa, tomamos um café e volvemos em 15 minutos. Professora Cleusa, muito obrigado. Então, vamos tomar um café e voltaremos em 15 minutos. Sim, com Juan José Vázquez. Ah, ya está aí Juan José Vázquez, ya está con nosotros el maestro. Perfecto.